No dia 31 de outubro do ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, um monge agostiniano da Igreja Católica, afixou suas 95 teses para o conhecimento do povo, o seu pensamento sobre a doutrina e a prática da Igreja Católica Apostólica Romana do seu tempo. Ele defendia, condenando muitas das doutrinas católicas, muita coisa da doutrina católica, e condenando também muito das práticas da Igreja Católica do seu tempo. 500 anos depois, ano de 2017, somos convidados a nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus para refletir sobre as afirmações desse monge agostiniano. Não em tom de polêmica, não em tom de disputa aguerrida, mas de forma muito serena, à luz da Palavra de Deus, com a doutrina católica, fazermos algumas perguntas como esta. Ele tinha razão ou não? Já respondemos. Claro que não, somos católicos. É verdade também que é preciso compreender o contexto do seu tempo e a intenção com que ele fez determinadas afirmações. Às vezes é muito difícil você saber qual a intenção de uma pessoa, salvo se ela deixa bastante claro naquilo que ela escreveu, o que ela quis realmente dizer com tais afirmações. 5 grandes afirmações sintetizam a doutrina de Martinho Lutero. Essas 95 teses poderiam ser resumidas, agrupadas em 5 grandes afirmações. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. Esse é o 4º programa que nós estamos dedicando a essas 5 grandes afirmações. Quem desejar saber qual o conteúdo do programa que tratou da afirmação somente a Deus glória, acesse, por favor, o site da Rede Século XXI e ali você vai ter 30 minutos de reflexão, a posição da Igreja sobre essa afirmação. Que, num sentido, pode ser, sem dúvida alguma, deve ser acolhida como verdadeira. O problema está naquilo que ele entrevê, naquilo que ele conclui, nas afirmações que se seguem a esta afirmação. No sentido absoluto, somente a Deus glória. No sentido relativo, essa frase é insustentável, porque a glória de Deus foi dada aos homens. A glória que eu dei aos homens, diz Jesus com todas as letras, a glória que tu me deste, eu a dei aos homens, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, a oração sacerdotal. Somente a fé justifica, diz Martinho Lutero. Não é verdade. Vimos isso no programa dedicado a esse argumento, citando, dentre outras coisas, Tiago, capítulo 2, versículo 24, o homem é justificado não somente pela fé, mas pelas obras, não da lei de Moisés, mas pelas obras da fé. No programa anterior, tratamos somente a graça. Sim, verdadeiramente, somente a graça, em sentido absoluto, justifica o homem. Por graça fostes salvos. O problema está naquilo que você infere com essa afirmação. Se você diz que as obras não têm nenhum valor no processo de justificação, que elas não salvam, que elas não justificam, você se equivoca e entra em confronto de novo com São Tiago e com muitas afirmações do próprio apóstolo Paulo, que diz nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão justifica, mas a fé que age pela caridade. No dia do juízo final, não vamos ser julgados pela fé ou pela falta de fé, mas pelo amor, pelas obras. Tive fome, tive sede, estive nu, estive enfermo, estive preso, e fostes ver-me, fostes visitar-me, me deste de comer, me deste de beber. É, em síntese, a prática da fé, ou seja, as obras da fé, o que vai ser decisivo no dia do nosso julgamento. Hoje nós vamos tratar da 4ª afirmação luterana, do 4º pilar do protestantismo, somente Cristo. Antecipadamente já digo que essa afirmação pode e deve ser admitida como correta num sentido.
O problema não está na afirmação em si, só Jesus Cristo salva. Nós vamos ver isto, sem dúvida alguma, com vários textos da Escritura citados antes de Lutero pela Igreja Católica, que tem 2017 anos de existência. Lutero é do século XVI. Apenas 500 anos tem o protestantismo. O problema está na conclusão que você tira dessa afirmação. Somente Cristo, logo eu não preciso da igreja, logo eu não preciso da mediação de nada nem de ninguém, não preciso da oração dos santos, não preciso do esforço das pessoas, não preciso da ajuda, da colaboração das pessoas. Aqui afronta-se com essa interpretação o próprio mistério da comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Vamos então ver alguns textos da Escritura que são fundamentais para nós compreendermos este argumento. Esses textos são citados pelos discípulos de Martinho Lutero na defesa dessa grande afirmação. Somente Cristo salva. Somente Cristo é o caminho que leva ao Pai. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Vamos citar alguns textos da Escritura e o faremos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O texto é claríssimo. Em nenhum outro nome há salvação. E a Igreja Católica, diga-se de passagem, nunca contestou isso. E qualquer interpretação que se dê, qualquer afirmação que se tente sustentar e defender a respeito disso, como se a Igreja Católica, em algum momento, pregasse outro nome por meio do qual devêssemos ser salvos, isso nunca passará de uma calúnia, de uma mentira. O único por meio do qual nos salvamos é Jesus. Nenhum outro nome concede a salvação aos homens. Neste sentido, a afirmação só Cristo está certa. Não está errada, não. Agora vamos a outro texto muito caro para os católicos e também para Martinho Lutero. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse texto levou muitas pessoas a derramarem rios de tinta, escrevendo em favor da Igreja Católica e contra a Igreja Católica. Contra a Igreja Católica, os intérpretes deste texto paulino diziam e dizem: está vendo? Nós não precisamos de nenhuma outra mediação. Somente Jesus Cristo. Nem a mediação da Igreja, nem a mediação dos santos da Igreja Católica, nem da mediação de nada nem de ninguém. Somente Jesus é o mediador. O único nome por meio do qual somos salvos. Somente Jesus Cristo e basta. E mais nada e mais ninguém. Isso é problemático. Isso é extremamente complicado. Impossível de se sustentar com uma leitura serena da Palavra de Deus. Antes de tudo, pelo mistério da encarnação. Cristo, ao assumir a natureza humana, quando o Verbo se fez carne, assumiu a carne, assumiu a mediação da humanidade. Os padres da igreja dizem: o que não foi assumido não foi redimido. Jesus se faz mediador. Ele, enquanto segunda pessoa que habita no seio da Trindade Santa, não é mediador. Torna-se mediador quando assume a natureza humana. Portanto, ele é o mediador entre Deus, Pai e os homens, porque verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa de Jesus, que é divina, nós temos tudo da divindade e tudo da humanidade, exceto o pecado. Portanto, nele nós temos a única mediação, porque é a única realidade em quem se encontra
tudo da divindade e tudo da humanidade, exceto o pecado. Depois, o Verbo que se fez carne quis a mediação da igreja. Ele, como cabeça, quis ter um corpo. Ora, a cabeça, a inteligência, tudo aquilo que o nosso intelecto pensa, decide, age ordinariamente por meio do corpo. Se a minha inteligência diz, eu quero que os meus braços se movam, a decisão é da cabeça, mas é por meio das mãos que eu traduzo aquilo que a minha cabeça deseja. Se eu digo, eu quero caminhar, isso é uma decisão que é alimentada, que é decidida aqui. E no momento em que os meus pés começam a se movimentar, eu caminho fruto de uma decisão minha. E essa decisão minha se traduz, se concretiza por meio do ato de andar, por meio dos membros. Vamos ver se a mediação é expressão da vontade de Deus ou não. Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja, repito, pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Pela igreja, por meio da igreja, a mediação da igreja. Sim, só Cristo salva, mas Cristo é cabeça e a cabeça está unida ao corpo, aos demais membros. E Cristo que desposou a igreja, que é o seu corpo, age em favor desse corpo, mas também por meio desse corpo a todos os homens. Ide pelo mundo, pregai, eis que eu estarei convosco. É a questão da mediação da realidade humana que está em jogo aqui na discussão desse argumento, somente Cristo. Sim, somente Cristo como causa eficiente da salvação não se discute, não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Salvador. Isso não se discute. O que se discute é o que Lutero contesta, a mediação da graça. Que Cristo possa agir por meio das criaturas. No próximo bloco retomamos esse argumento.